Say again, please. Houston, we have a problem. Há quase 50 anos, 1 bilhão de pessoas assistiram aquilo que ainda hoje é um dos maiores feitos da raça humana. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Com essas palavras, em 20 de julho de 69, Neil Armstrong deu o primeiro passo na Lua e o último passo de uma disputa tecnológica nunca antes vista. A corrida espacial. Mas para entender essa corrida, vamos falar do contexto em que ela se encontrava: a Guerra Fria. A Guerra Fria foi a disputa entre duas superpotências mundiais, de um lado os Estados Unidos capitalista e do outro a União Soviética socialista. Nessa guerra não houve um confronto direto, não houve exércitos armados lutando com outros. Esta guerra era conhecida por Guerra de Tensões. A Guerra Fria era uma disputa pela hegemonia mundial, superioridade política, bélica e ideológica. A Guerra Fria aconteceu no período de 1947 a 1991. Começou pós-Segunda Guerra Mundial e teve seu fim com a queda do Muro de Berlim, na Alemanha. A Guerra Fria em si não teve confrontos diretos, não teve os Estados Unidos atacando a União Soviética ou vice-versa. No período que aconteceu a Guerra Fria, havia confrontos externos, guerras externas, e em busca de supremacia, neste período os dois blocos apoiavam lados opostos desses confrontos. Exemplos desses conflitos foram a Guerra da Coreia, que durou de 1950 a 1953. O lado norte deste conflito foi tomado pela República Popular da China e foi apoiada pela União Soviética, e o lado sul foi tomada pelos norte-americanos. Outro confronto presente neste período de tensões é a Guerra do Vietnã, que novamente tem uma disputa de território e domínio ideológico. Tal conflito se alongou por 13 anos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista estava se tornando uma grande potência devido aos seus avanços tecnológicos e científicos. Um desses avanços foi a construção de foguetes. O governo de Hitler investiu fortemente em pesquisas de avanços espaciais. Eles possuíam uma equipe de cientistas de alto nível. Um dos principais cientistas dessa equipe era Wernher von Braun, um prodígio da engenharia que teve total influência na chegada do homem à Lua. Von Braun e sua equipe construíram um foguete V2, o primeiro objeto criado pelo homem a passar a linha de divisão entre a atmosfera da Terra e o espaço. No fim da Segunda Guerra Mundial, com a queda da Alemanha nazista, o país sofreu uma divisão entre a Alemanha Ocidental, comandada pelos Estados Unidos, e a Alemanha Oriental, comandada pela União Soviética. Pós-guerra, os aliados disputam o poder científico da Alemanha, e o Von Braun rende-se aos Estados Unidos, deixando assim os norte-americanos com certa vantagem. Mas os soviéticos se beneficiaram geograficamente, já que as fábricas e centros de pesquisa dos alemães na construção do V2 se encontravam na Alemanha Oriental. Em um dos lançamentos testes de seus foguetes V2, os Estados Unidos conseguiram levar uma câmera ao espaço, e assim ter uma primeira visão da Terra, vista pelo espaço, ainda que fosse preto e branco e com baixa definição. On October 24, 1946, the V-2 carrying Holliday's special camera roared 65 miles into the New Mexico sky. Became a global phenomenon. Never before had human beings seen their world from this height. The curvature of the Earth was clearly visible, as were thick clouds over the American West. Depois do feito, cada potência decidiu criar a sua própria versão melhorada do V2. No lado capitalista, criava-se o Redstone, que tinha a capacidade de transportar uma bomba nuclear por centenas de quilômetros. Já no lado socialista, tínhamos o foguete R-1, que foi utilizado para objetivos científicos. Essas melhorias iniciaram uma série de investimentos para pesquisa de tecnologias e formação de engenheiros capacitados, que mais tarde se chamaria corrida espacial.
O objetivo principal era criar programas de exploração espacial. Os animais vêm sendo testados por humanos desde o ano de 1783. De 1947 a 1960, os Estados Unidos lançaram moscas de fruta, ratos, hamsters, cães, macacos, além de outras cobaias a alturas de 144 mil pés. O objetivo destes voos era testar a exposição à radiação, as respostas psicológicas e o sistema de suporte de vida desses animais. Consequentemente, o voo espacial ocorreu naturalmente na década de 1940, quando os norte-americanos enviaram moscas em órbita em um foguete V-2. Na década de 1950, o país enviou camundongos. No entanto, o foguete falhou. Daisy e Tasca foram os primeiros cães a realizarem voos suborbitais no dia 22 de julho de 1951. Os dois cães foram resgatados sem nenhum ferimento. El gran paracaigudes blanc va aparèixer 15 minuts després de l'enlairament i la càpsula va aterrar amb els dos animals a dins. Tota la gent del centre espacial va córrer cap al punt d'aterratge. Es veien dues cares canines rere el vidre. La Daisy i la Tzigane eren vives. Tasca foi adotada logo após isso. Já Daisy realizou outro voo com uma cadela chamada Lisa, mas infelizmente os dois não sobreviveram. Com esse feito, a União Soviética ficou à frente dos Estados Unidos na corrida espacial. Laika é uma cadela da raça Husky siberiano e foi o primeiro ser vivo a orbitar a Terra. Ela foi lançada ao espaço em 3 de novembro de 1957, na nave soviética Sputnik 2. Infelizmente, Laika morreu entre 5 e 7 horas depois do lançamento. A provável causa da morte foi o estresse e o superaquecimento, mas o experimento mostrou que era possível um animal suportar as condições de vida no espaço, abrindo caminho para voos tripulados por humanos. Mesmo com sua morte, a Laika se tornou celebridade e motivo de felicidade soviética. O que possibilitou o voo de Laika foi a criação dos ICBMs, mísseis que conseguiam levar objetos a outros continentes. Eisenhower announces the U.S. will launch a scientific satellite as part of IGY. Within days, the Soviet Union announces it too will launch a scientific satellite during IGY. O programa Sputnik, criado pelos soviéticos, lançou o satélite Sputnik 1 em outubro de 1957. Ele orbitou a Terra mandando sinais de rádio. The satellite was assembled in less than a month, and it weighed 84 kilos. Its code name was PS-1, or Elementary Satellite 1. It had 2 radio transmitters for various frequencies. The size of radio waves were supposed to be monitored at the Baikonur to tell the temperature and the pressure inside the device. Esse avanço ficou conhecido pelo mundo todo, mostrando que o regime comunista era superior ao capitalismo ocidental. Isso gerou a crise de Sputnik na América. Called Sputnik, it sparks off panic in Cold War America. They just simply didn't believe it. They thought of the Soviet Union at the time as being a country that couldn't build a refrigerator, let alone a satellite. This thing going over top of us every 90 minutes, what can it do? Can it take pictures of us? Can it drop an atomic bomb on us? Então, os Estados Unidos rapidamente tentaram lançar o seu primeiro satélite, o Vanguard 1. Porém, foi um grande fracasso. Na decolagem, ele explodiu, fazendo desse momento um vexame para os Estados Unidos. Depois da derrota, os americanos esperaram mais 2 meses para fazerem mais uma tentativa, e nessa conseguiram. Um dos maiores fatores na corrida espacial foi a NASA. Criada em 29 de julho de 1958 pelo governo federal dos Estados Unidos, visava fomentar o futuro na pesquisa, descoberta e exploração espacial. Eisenhower's response is to establish an American space program, the National Aeronautics and Space Administration, or NASA. Space exploration becomes a Cold War race between superpowers. 5, 4, 3,
This is my first opportunity to greet you as Deputy Administrator of the National Aeronautics and Space Administration. Após o lançamento de Sputnik 1, em 1957, os olhos do governo americano se voltaram aos céus. Uma contribuição significativa para a entrada da NASA na corrida espacial foi a tecnologia alemã de foguetes V2. Em dezembro de 1958, a NASA obteve o controle do Laboratório de Propulsão a Jato, uma instalação operada pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia. Mas falando de suas missões, podemos citar primeiramente a missão Mercury, realizado sob a pressão da concorrência entre os Estados Unidos e a União Soviética. O programa Mercury foi iniciado em 1958 e lançou a NASA no caminho da exploração humana do espaço, com missões destinadas a descobrir se o homem poderia sobreviver nele. A missão Vostok 1, lançada em 12 de abril de 1961, tripulada por Yuri Gagarin, foi uma missão soviética que colocou o primeiro ser humano no espaço. A missão foi lançada do cosmódromo de Baikonur. A carga da nave incluía equipamento de suporte à vida, rádio e televisão para monitorar as condições do cosmonauta. Confident as ever, Gagarin shouted, "Pyakali! Let's go!" as he began a journey that would take him right around the Earth and back again. Nessa missão, Gagarin proferiu as famosas frases: "A Terra é azul" e "Olhei para todos os lados, mas não vi Deus". O voo foi totalmente automático, sendo que o painel estava travado e Gagarin possuía uma chave em um envelope fechado, caso houvesse necessidade de tomar o controle manual da nave. O módulo de equipamento da espaçonave não se separou da cápsula ao final da missão, por algum problema técnico, e acabou provocando uma situação crítica, ao se queimar na reentrada. Gagarin ejetou após a reentrada e desceu usando um paraquedas próprio, como planejado, embora a União Soviética tenha negado isso por anos por medo de que o voo não fosse reconhecido pelas entidades internacionais, já que o piloto não acompanhou sua espaçonave até o solo. Após o fato, houveram problemas governamentais na União Soviética, que atrapalharam seus planos para o próximo passo, que seria a ida do homem à Lua. Em 5 de maio de 1961, o astronauta Alan Shepard se tornou o primeiro norte-americano no espaço, pilotando a Freedom 7. John Glenn se tornou o primeiro norte-americano a orbitar a Terra, em 20 de fevereiro de 1962, durante o voo da Friendship 7. Por conta da grande ambição dos americanos de pousar em solo lunar, foram desenvolvidos pela NASA alguns projetos de pesquisas e testes para exploração espacial, sendo eles os projetos Mercury, Gemini e Apollo, tendo como principal diferença entre eles a tecnologia dos foguetes e a capacidade no número de tripulantes. No projeto Mercury, a capacidade era de 1 astronauta, no Gemini era de 2 e no Apollo 3. O projeto Gemini, iniciado no ano de 1962, foi muito importante para as pesquisas americanas, pelo fato de ter feito testes e desenvolvido pesquisas sobre o comportamento dos astronautas em atividades extraveiculares, ou seja, atividades onde os astronautas saíam de seus foguetes e iam para o espaço aberto. Essas pesquisas foram consideradas essenciais para o voo até a Lua. O projeto Apollo teve seu início no ano de 1961 e durou até 1972. Foi o mais importante e famoso dos 3 projetos que ocorreram durante a corrida espacial, por ter sido o projeto que levou o primeiro humano na Lua no ano de 1969. O projeto consistia em um conjunto de missões espaciais, justamente com o objetivo final de levar o homem à Lua. Dentre essas missões, podemos destacar algumas. Missão Apollo 1 ocorreu em 1967 e foi um verdadeiro desastre. Logo na primeira missão, o projeto Apollo sofreu um grande baque após o lançamento do seu primeiro foguete. Foguete esse que não chegou nem a sair da órbita terrestre por conta de um incêndio causado por um curto-circuito, matando todos os 3 astronautas ali presentes.
Mesmo a causa do acidente sendo um incêndio, queimaduras não foram a causa da morte, já que suas roupas espaciais os protegiam do fogo. A causa foi asfixia, pois a fumaça dentro da cabine os impossibilitava de respirar. Após esse acidente, tiveram que ser feitas diversas mudanças nas cabines dos foguetes para que os erros de projeção fossem corrigidos. Essas mudanças acabaram atrasando os planos do projeto Apollo. A spark from the capsule's wiring starts a fire, killing all 3 astronauts within 30 seconds. We had no idea what the effect of high oxygen content environments would do as far as burning goes, and we learned the hard way. Missão Apollo 7. Em 1968, após alguns testes, foi a primeira missão espacial tripulada realizada pelo projeto, após o grande desastre da Apollo 1. Esta missão aparentemente foi um sucesso, revigorando a confiança dos americanos. Missão Apollo 8. Logo após o sucesso da missão Apollo 7, o projeto teve outro sucesso com o Apollo 8, que já foi um grande avanço, pois eles conseguiram entrar na órbita lunar. I had decided that there was about a 1/3 chance that the flight would be totally successful. Then I thought there was a 1/3 chance that we wouldn't make it back. The mission was more important than anything. It was more important than our lives, than our families. That's what we were there for. We were killed more times in simulation than you can shake a stick at. Missão Apollo 10. Em 1969, a missão Apollo 10 teve como objetivo sobrevoar a superfície lunar, com apenas 15 km de distância do solo. Essa missão serviu como preparação para a Apollo 11, que ocorreria 2 meses depois e que viria a ser a missão mais importante do projeto. Missão Apollo 11. A missão espacial mais famosa de todas e que viria a consagrar os Estados Unidos como os vencedores da corrida espacial, a Apollo 11 foi a primeira a pousar na Lua com tripulação humana. 12, 11, 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. Okay, we got a roll program. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on proper heading. A missão foi um sucesso, cumprindo o desafio proposto pelo presidente Kennedy em 1961, que perante ao Congresso dos Estados Unidos afirmou que We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. A missão contou também com o feito de Neil Armstrong, que foi o primeiro homem a pisar na Lua. Antes de dar o primeiro passo na Lua, ele disse uma frase que viria a se tornar uma das mais famosas de todas. That's one small step for man, one giant leap for mankind. A corrida espacial nos fez evoluir de uma forma que nunca havíamos sonhado e alcançar aquilo que antes era impossível. A Apollo 11 deixou a sua marca na Lua e também na nossa história. Os programas espaciais continuaram e graças a eles entendemos o universo ao nosso redor. Estamos iniciando uma nova corrida espacial, com missões tripuladas programadas para os próximos anos. Porém, desta vez não é mais para a Lua, e sim para Marte.